Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 8 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje é uma revisão sobre transitividade verbal. Quais são os nossos objetivos com esta aula? Revisar o conceito de transitividade verbal, rever os verbos intransitivos e os verbos transitivos, identificar os complementos circunstanciais em verbos intransitivos, diferenciando-os de complementos objetos. Então, vamos lá, a nossa aula de transitividade verbal. Antes da gente começar falando do assunto, nós vamos ler esta tirinha, né? Vamos fazer uma reflexão em torno de alguns verbos que aparecem aí nesta tirinha. Então, antes da professora iniciar a leitura da tirinha para vocês já vão observando como que se deu a complementação dos verbos na segunda fala. São os verbos caiu, começou, converteu, saquearam e teve, né? Prestem atenção a estes verbos. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Bom, deixa ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Oba, filhotes! Muito bem, agora nós vamos analisar toda essa complementação dos verbos que eu pedi que vocês já prestassem atenção durante a minha leitura. Ao dizer o Império Romano caiu, nós já temos uma informação completa nesta frase, pois o verbo ele não necessita obrigatoriamente de um complemento. Então, eu posso terminar a frase ali e eu compreendo perfeitamente esta construção, certo? Já em A Idade das Trevas começou em junho, nós também temos uma informação completa se a gente já quisesse parar no verbo. A Idade das Trevas começou, ok? É uma informação completa. O fato da Elga ter dado uma informação adicional em junho não altera o sentido da frase, né? Então, nós dizemos que esse complemento que foi dado ali em junho, ele é apenas um complemento circunstancial, né? Porque ele nos revela quando esse fato aconteceu. Ele não é um complemento obrigatório, né? Ele é um complemento opcional. Eu poderia ter já parado no verbo. Muito bem. Na oração, o rei Clovis converteu os francos. Observe que nessa oração aqui, nós não podemos parar a frase no verbo e dizer o rei Clovis converteu. Por quê? Converteu quem? Ou ainda, converteu o quê? Eu vou me perguntar isso. Então, se eu parar no verbo, vai ficar faltando alguma complementação, que nesse caso é uma complementação obrigatória para o sentido total daquela frase, né? Então, nesse caso, o verbo ele necessita obrigatoriamente de um complemento para que a frase ela tenha sentido completo. O mesmo vai acontecer com os hunos saquearam a nossa aldeia. Não posso dizer simplesmente os hunos saquearam. Saquearam quem ou saquearam o quê? E também na frase, o teu velho cachorro teve filhotes. O teu velho cachorro teve. Teve o quê? Percebem então
que nestes casos aqui foi necessário complementar com uma informação que é fundamental para o sentido completo das frases. Quando um verbo ele não necessita de complemento obrigatório, ele vai receber o nome de verbo intransitivo, porque não haverá necessidade de transitar mais nenhuma informação depois dele. Tá? Eu posso parar no verbo e a minha frase fica com sentido completo. Mas, quando ele precisar obrigatoriamente de um complemento, ele vai receber o nome de verbo transitivo, porque aí vai ser necessário transitar algum complemento depois deste verbo. Vamos observar os verbos em destaque nas frases seguintes. Frase 1. Nossos pais viajaram. Frase 2. Nossos pais planejaram a viagem. E frase 3. Nossos pais gostaram da viagem. É possível notar que a relação de sentido dos verbos dessas frases que a professora acabou de ler com os outros termos, que estão presentes na oração, é uma relação diferente em cada uma das frases. Muito bem, o sentido do verbo viajaram, por exemplo, na frase 1, não necessita de nenhum outro complemento. Por quê? Porque o seu sentido já está completo, O sentido já está contido no próprio verbo. Nossos pais viajaram. É uma informação completa. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram, eles vão necessitar de mais um termo para complementar o seu sentido, Ou seja, existe ali uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. Porque se eu disser nossos pais planejaram o quê? Da mesma forma, nossos pais gostaram do quê? Então foi necessário acrescentar esse complemento depois do verbo para que a frase ela adquira um sentido completo. Vamos então à transitividade verbal. A transitividade verbal, ela é a relação estabelecida entre o verbo e os outros termos presentes na oração. Dessa forma, nós vamos caracterizar como transitivo direto, transitivo indireto, o bitransitivo ou até mesmo o verbo poderá ser intransitivo. Na próxima aula que nós teremos, nós estudaremos somente os verbos transitivos e os seus complementos objetos. Hoje, nós vamos nos dedicar ao estudo dos verbos intransitivos e também aos complementos circunstanciais desse tipo de verbo, ok? Muito bem, então, verbo intransitivo. Vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, aqueles que não possuem a necessidade de complementos verbais. Observem os exemplos. Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Note que esses verbos aí que estão destacados nas orações acima, eles já possuem um sentido completo. E eles não necessitam de nenhum trânsito para outro termo da oração. Ou seja, nós chamamos estes verbos de verbos intransitivos. Entretanto, estes mesmos verbos, eles poderiam ter algum tipo de complemento na frase. Mas a esse complemento eu chamaria de complemento circunstancial. Por quê? Porque seriam complementos que iriam conferir apenas mais informações, sem prejudicar o sentido caso eu parasse já no verbo,
Caso eles não existissem na frase. Então, veja lá como é que poderia ser. Meu pai voltou às 18 horas. Eu me casei na igreja Santo Antônio de Pádua. A criança caiu do escorregador. Então, estas expressões que a professora sublinhou aí nestas frases são os chamados complementos circunstanciais, né? Tá dizendo lá quando, onde. Então, está dando uma informação adicional que não é obrigatória e que não prejudica o sentido da frase, caso eu quisesse pará-la já no verbo. Adjuntos adverbiais e a relação com os verbos intransitivos, né? Então, apesar de não transitar o seu sentido para um complemento verbal, é possível acrescentar essas informações a um verbo intransitivo, que são, no caso, os chamados adjuntos adverbiais, né? Esses complementos circunstanciais são os adjuntos adverbiais, que nada mais são do que termos acessórios da oração. O nome já diz, ele é um termo acessório, ele não é um termo essencial. E eles têm como função indicar alguma circunstância. Essa circunstância pode ser de afirmação, de negação, de dúvida, tempo, lugar, intensidade, modo, né? Então, os adjuntos adverbiais, eles não são necessários para a total compreensão do verbo, né? Eu posso retirá-los da oração sem prejuízo de sentido, ok? Então, a gente diz que eles são apenas contribuintes para o enriquecimento do verbo, né? Mas não para a sua compreensão. Vamos analisar aqui, né, e observar alguns exemplos a mais de verbos intransitivos com a presença de adjuntos adverbiais. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo, mas eu posso dar a ele esses outros complementos aí que não são complementos verbais, né? São apenas complementos circunstanciais. O bebê nasceu à tarde, me revelando aqui um adjunto adverbial de tempo. O bebê nasceu rapidamente. Acrescentei um adjunto adverbial de modo. O bebê nasceu no hospital. Adjunto adverbial de lugar, né? Observe que se eu retirar esses adjuntos e disser apenas que o bebê nasceu, eu tenho já uma informação completa. O verbo chorar. Eu chorei muito. Muito é um advérbio de intensidade. Eu chorei desesperadamente, advérbio de modo. Eu chorei todos os dias, né? Um adjunto adverbial de frequência. Retirando esses adjuntos, eu vou ter a informação que eu chorei, que já é uma informação completa. Portanto, o verbo chorar é um verbo intransitivo. O verbo casar. Ela com certeza casará. Com certeza, advérbio de afirmação. Ela nunca casará. Advérbio de negação. Ela casará em breve. Advérbio de tempo. E ela casará aqui. Advérbio de lugar. Mas posso retirar, né, esses complementos circunstanciais e ficar com a informação de que ela casará, ok? Portanto, o verbo casar também se classifica aqui como um verbo intransitivo. Exemplos de alguns verbos que são intransitivos. Observem lá, temos o verbo e ao lado a professora colocou uma oração exemplificando, né, essa intransitividade. Verbo nascer. Minha filha nasceu. Verbo morrer. Seu avô morreu. Verbo viver. Minha bisavó ainda vive. Verbo chegar. Ainda não cheguei. Verbo voltar.
Ele ainda não voltou. Verbo proceder. As reclamações procederam. Verbo casar. Meu irmão casa amanhã. Verbo cair. Minha avó caiu. E verbo sofrer. Chega de sofrer. Verbo chorar. Aquele bebê só chora. E verbo dormir. Vou dormir. Então, são alguns exemplos de verbos intransitivos, ok? Importante, alunos, um verbo classificado como intransitivo, ele pode apresentar essa intransitividade apenas num determinado contexto. Então, eu volto a falar para vocês que essa questão do contexto, ela é muito importante para a classificação dessa transitividade, né? Então, com outro sentido, pode ser que um verbo, né, transitivo, intransitivo passe a ser transitivo, né? Ele pode ser um ou outro, dependendo do contexto. Dessa forma, a classificação ela deverá ser feita mediante o contexto da frase. Então, observem ali abaixo o verbo dormir como verbo intransitivo. A criança ainda não dormiu. Ok. Nesta construção, o verbo dormir é intransitivo. Vamos ver o exemplo abaixo. Verbo dormir como transitivo indireto. A criança dormiu com a mãe. A criança dormiu com quem? Com a mãe. E aí eu dei para esse verbo um complemento, objeto indireto. Por isso ele passou a ser transitivo indireto. Então é muito importante sempre analisar em qual contexto que o verbo está inserido. Uma dica, né, que será muito útil para você identificar quando o complemento do verbo é apenas um complemento circunstancial e quando o complemento do verbo é um complemento objeto, né? É de fato um complemento verbal. Então, olhem lá. Pergunta depois do verbo. Se eu perguntar depois do verbo onde, como ou quando, vai me revelar complemento circunstancial, ou seja, adjuntos adverbiais de lugar, de modo, de tempo ou outros, né? Ou outras circunstâncias, tá? Então, grava bem essa informação, anota aí no seu caderno onde, como e quando eu vou ter complemento circunstancial, aquele que não é obrigatório, tá? Novamente, pergunta depois do verbo. Se a pergunta depois do verbo for o que ou quem, ou do que, de quem, com quem, para quem, lembra, né? Do uso da preposição junto com que ou quem, eu vou chamar de complemento objeto do verbo, que serão, no caso, os objetos diretos ou os objetos indiretos. Assunto que nós iremos aprofundar na próxima aula, tá? Então, essas perguntinhas que são feitas depois do verbo para eu encontrar o seu complemento, elas são importantes para eu classificar corretamente se trata-se de um complemento circunstancial ou se trata-se de um complemento objeto direto ou indireto, tá? Então, anotem essas perguntinhas aí, anotem essa dica, porque ela será muito útil para as próximas aulas. Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Façam os exercícios propostos para esta aula de hoje e nos veremos em seguida. Até mais!